13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aí você dá uma paradinha lá no versículo 49. Capítulo 13, versículos a partir do 49. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Do que era que os discípulos estavam cheios, irmãos? De alegria e do Espírito Santo. Muito bem. Aqui nesse pequeno conjunto de texto aqui, diz que Barnabé e Paulo foram lançados fora dos seus limites da cidade. Ou seja, eles estavam passando por adversidade, por tribulação. E aqui quem nunca passou por adversidade, né? Então a mensagem que eu trago hoje, ela é uma mensagem um pouco temática, digamos assim. E o tema da minha mensagem é atitudes certas diante das adversidades. Amém? E eu costumo muito, quando preparar uma mensagem, estar sempre gravando os versículos, porque às vezes eu esqueço. E já estando aqui na agulha é mais fácil. Amém? O obreiro que é designado para o trabalho do Senhor, calma. O obreiro ou o servo que é designado para o trabalho do Senhor precisa estar emocional e espiritualmente preparado para os desafios que surgirem. Muitos obreiros despreparados costumam recuar e entrar em depressão quando se deparam com as perseguições. Porém, o apóstolo Paulo nos deixou exemplos de coragem ao enfrentar os judaizantes de Antioquia. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram o povo judeus que tinham se convertido ao Evangelho, tinham se convertido a Jesus, mas queriam continuar praticando as mesmas práticas da Torá, as mesmas práticas da lei. Eles queriam, eles entendiam que Jesus era o Salvador, mas eles queriam continuar seguindo as práticas antigas para a libertação de pecados. Então houve uma contenda e uma confusão sobre esse assunto, por isso que Paulo veio com a defesa da fé, né? E o que é a adversidade? A adversidade é contrariedade, aborrecimento, infelicidade, infortúnio, revés, qualidade ou caráter de adverso. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava preparado para passar pelas adversidades, porque, número 1, porque ele priorizava Deus na sua vida, jejuava, orava e era dirigido pelo Espírito Santo. É o que está lá em Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Ou seja, Paulo, ele orava, ele jejuava, ele buscava, que muitas vezes, ou melhor, nos dias de hoje, poucos estamos fazendo isso, né? Tirando aquele tempo para jejum, para oração, para se consagrar, mas eles faziam isso muito, Paulo, Barnabé e os demais discípulos, e aí a gente tem que seguir esse exemplo deles. Número 2, mesmo diante das adversidades, enfrentando mentiras, calúnias e sofrendo abandono psicológico, Paulo seguiu em frente e sacudiu o pó de seus pés.
É o que está em Atos, capítulo 13, versículos 51 e 52. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E por que eles estavam cheios do Espírito Santo? Porque eles praticavam aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Eles praticavam a palavra de Deus. Como eu falei agora há pouco aqui, eles buscavam muito, oravam, jejuavam e se consagravam, né? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar as atitudes certas diante das adversidades. Foi por isso que Paulo, número 3, ele fugiu do tumulto e do apedrejamento e montou algumas estratégias. Lá em Atos 14, 5 e 6 diz assim: e havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Ou seja, quando eles souberam que iam matar eles, o pessoal estava preparando ali um motim, preparando uma cilada para pegar eles. Perna para que te quer, meu amigo. Perna para que te quer. Você vai para um canto e de repente você sabe: rapaz, não vai para esse canto aí não, que fulano, Beltrano vai te armar uma cilada para vocês, eles vão matar vocês. Aqui, ele estava cheio do Espírito Santo, viu? Cheio do Espírito Santo e perna para que te quer. Atitudes certas diante da adversidade. Há momentos em que o cristão precisa recuar. É igual aquela passagem que está lá em, deixa eu dar uma olhadinha aqui, lá em Atos, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Deixa eu dar uma olhadinha bem rapidinho aqui. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, verso 4. Olha o que ele diz aqui, ó, o que Salomão diz aqui, ó. Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Tá vendo aí, irmão? O que Salomão diz aqui? Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Não adianta peitar, muitas vezes tem que recuar mesmo, não tem bom. Isso foi uma das estratégias do apóstolo Paulo. E já que a gente está falando de estratégia, eu vou falar aqui algumas estratégias que ele montou. Quando os judeus de Antioquia e Icônio se ajuntaram e o apedrejaram, ele fingiu-se de morto. Ele aqui na primeira vez ele conseguiu fugir, mas na segunda ele não conseguiu fugir não. Aí pedra para 10 ele comeu sozinho. É a expressão de linguagem, né? Aí, meus amados irmãos, diz assim em Atos 14, 19: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ou seja, eles pensavam que o apóstolo Paulo estava morto. De tanto eles baterem e judiarem com Paulo, eles pensavam que talvez tivesse um indivíduo que tivesse uma pedra que mata esse miserável. Aí eu está morto, já precisa mais não, né? Paulo ficou quieto no cantinho dele. Número 2, somente se levantou quando viu cercado pelos discípulos. Lá em Atos 14, 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Quando o vento estiver favorável, é hora de se levantar. Lá em casa, na minha casa, na minha residência, a minha sala, que é uma sala com cozinha, quem foi lá sabe, lá é quente. Lá é preciso estar o ventilador funcionando direto, porque senão a gente não aguenta não. Aí quando lá está muito quente, que o negócio está pegando fogo, eu vou lá para fora. Lá fora, ali na garagem, é um vento fresco. Se eu pudesse dormir era lá. Mas quem sabe um dia, né? Arrumar uma redezinha por ali, montar um negocinho para... Entendeu? Pois é. Amém? Então a gente tem que tomar atitude certa diante das adversidades, né? Quando o vento estiver favorável, é hora de levantar-se. Não sei se alguns irmãos aqui sabem que o ano passado eu tive
eu fui diagnosticado com crise de ansiedade, né? E aí, lá no meu trabalho, na Leléo Móveis, onde eu trabalhava, a boca lá era quente. Lá era quente. Quando eu cheguei pro cardiologista, eu fiz muitos exames. Quando eu cheguei pro cardiologista, o cardiologista disse que eu tinha um sopro no coração, né? Segundo ele, né? Eu não estudei, ele estudou. Aí, ele disse que era entre leve e moderado. Disse, rapaz, você vai precisar fazer um exame, eu vou passar aqui um ecocardiograma para você. Eu não vou passar esteira não, porque se eu passar esteira você pode não aguentar. Aí eu só comigo, não estou doente não? Não estou doente não, com uma esteira não aguenta, estou muito doente. Eu pensei, só comigo, né? Porque uma consulta dessa, mano, na hora que o cara disser isso, você tem problema de coração, você morre só na consulta. Aí eu pensei, mas o meu trabalho que eu faço todo dia é carregado. O meu trabalho é pior do que essa esteira aí. Como é que pode isso? Até que eu fui no outro cardiologista, fizemos um exame lá bem detalhado e tudo, e descobrimos que realmente eu não tenho nada disso que o outro médico falou não, graças a Deus. Né? Aí eu falei com minha esposa alguns dias atrás acerca da minha profissão. Por conta dessas crises de ansiedade, as coisas que eu estava passando estavam me prejudicando, né? E aí eu decidi sair da empresa, da Leléo Móveis, né? Fui analisar ali os pauzinhos, mexer, quanto era que eu estava ganhando trabalhando lá e se valia a pena o quanto eu estava ganhando pelo sofrimento que eu estava passando. Então eu resolvi sair e entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, a minha vida financeira, entendeu? E de lá para cá, desde quando eu saí até hoje, não tem faltado serviço e eu estou ganhando mais do que quando eu trabalhava lá. Amém? Então, atitudes certas diante da adversidade. Se você confiar no Senhor, Ele vai estar sempre com você. Foi o que a missionária falou aqui na frente, no início do culto. Se estivermos com o Senhor, Ele vai estar sempre com a gente. E tudo que a gente pedir, Ele vai fazer. Então, a gente tem que tomar atitude certa diante da adversidade. E muitas vezes manter-se firme. O apóstolo Paulo manteve firme todo o tempo, depois voltou aonde tinha sido apedrejado. Lá em Atos 14, 20 e 21, Paulo diz: mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Nas adversidades, muitas vezes nós temos, o crente precisa ter coragem, muitas vezes temos que ter coragem, e essa coragem vai vir do Senhor. Se vocês prestarem atenção que está escrito aqui, ó, o cara, primeira vez correu, a segunda vez foi pego, quase morre, a turma quase mata ele de pedrada, de soco. Aí ele pega aqui, ó, mas rodeando os discípulos, se levantou, ó, entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, para outra cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, onde tinha levado pedrada. Voltou para lá de novo. Lá para onde tinha levado pedrada. Então, muitas vezes, temos que ter coragem. Só que aí isso foi bom para Paulo, que ganhou experiência para ensinar outros e ensinar nós hoje, né? Ele ajudou a muitos, é tanto que lá em Atos 14, 22, diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tá vendo? Muitas vezes quando a gente passa tribulação, muitas vezes é só um experimento, às vezes é só uma prova, um patamar a mais que Deus quer nos levar. O apóstolo Paulo, lá em Atos 20, 22, ele diz assim: eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem lá saber o que vai me acontecer, a não ser o que o Espírito me revela. Prisões e tribulações. Não era só bênção, não era só vitória não, era peia. Mas ele ia na maior tranquilidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que o melhor lugar da gente estar é no centro da vontade de Deus. Amém? O crente adquire conhecimento, experiências nas adversidades para mais tarde poder ajudar outras pessoas, como eu falei agora há pouco. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação,
para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Muitas vezes a gente passa por uma luta e Deus usa alguém para nos ajudar, a nos consolar. A gente passa pelaquela experiência, fica preparado, e quando alguém estiver passando a mesma luta que a gente um dia passou, nós estamos prontos lá para ajudar. Amém? E para concluir, o apóstolo, assim como o apóstolo Paulo, o crente também tem de ser perseverante e manter-se firme nas adversidades. Nenhuma adversidade deve fazê-lo desistir de seus projetos. Por mais tenebrosa que seja a adversidade, Deus é maior. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade.